Primeiros socorros na escola são um conjunto de ações imediatas e simples para proteger a vida, evitar a piora do quadro e ganhar tempo até a chegada de atendimento especializado. Para o agente educacional, o mais importante é agir com calma, seguir o protocolo da unidade, pedir apoio da equipe e acionar o serviço de emergência quando necessário. Em qualquer situação, a primeira regra é a segurança. Antes de tocar na criança, verifique se o local está seguro para você e para ela, afastando riscos como objetos cortantes, fios, vidro, fogo, água no chão, trânsito de pessoas ou aglomeração. Em seguida, faça uma avaliação rápida. Observe se a criança responde quando você chama pelo nome, se está consciente, se respira normalmente e se há sangramento importante. Se a criança estiver inconsciente, com dificuldade de respirar, com sangramento intenso ou com convulsão, isso é prioridade e exige acionar socorro imediatamente. No Brasil, os números mais usados são 192, SAMU, e 193, bombeiros. Enquanto o socorro não chega, a criança deve ser mantida sob observação constante, com o mínimo de movimentação, e você deve registrar mentalmente o que aconteceu, a hora do ocorrido e as medidas tomadas, porque isso ajuda o atendimento posterior e a comunicação com a família e a gestão. Em caso de fraturas, o cenário mais comum na escola é queda com dor intensa, inchaço, deformidade, dificuldade para mexer o membro ou recusa em apoiar o pé. Também pode haver fratura sem deformidade evidente, então dor localizada e perda de função já são sinais importantes. A conduta segura é não tentar colocar no lugar, não forçar movimentos e evitar que a criança caminhe se a suspeita no membro inferior. O objetivo é imobilizar a área como está, reduzindo movimento e dor. Se for possível, mantenha o membro apoiado e estabilizado até chegar ajuda e use compressa fria por cima da roupa para reduzir dor e inchaço, sem encostar gelo direto na pele. Se houver fratura exposta, em que aparece osso ou ferida grande, não toque no osso e não tente empurrar nada para dentro. Cubra a região com um pano limpo ou gaze, controle sangramento ao redor com cuidado e acione socorro imediatamente. Se a queda envolveu cabeça, pescoço ou coluna, ou se a criança refere dor no pescoço, formigamento, fraqueza ou não consegue se mexer, o princípio é não movimentar. Mantenha a criança parada, estabilize a cabeça na posição em que está e aguarde atendimento especializado. Hemorragias ou sangramentos podem ser leves ou graves. Em sangramentos leves, como pequenos cortes, a limpeza e o curativo resolvem. Já sangramento intenso é aquele que não para, que encharca panos rapidamente, que forma poça ou que sai em jato, e pode levar a choque. A conduta mais eficaz para controlar a maioria dos sangramentos externos é pressão direta no local com um pano limpo ou gaze, mantendo firme por alguns minutos sem ficar levantando para ver se parou, porque isso desfaz o coágulo. Se o pano encharcar, coloque outro por cima e continue pressionando. Se possível, eleve o membro acima do nível do coração, desde que isso não cause dor intensa, nem haja suspeita de fratura no local. Mantenha a criança sentada ou deitada, evite que ela fique andando e observe sinais de piora como palidez, suor frio, tontura, sonolência e confusão. Não é recomendado retirar objetos cravados em feridas, como vidro ou pedaço de metal. Nesses casos, estabilize o objeto para não se mover, controle sangramento ao redor e acione socorro. Sangramento nasal é comum e costuma assustar, mas geralmente não é grave. O correto é manter a criança sentada, com o tronco levemente inclinado para frente, para evitar engolir sangue, e comprimir as asas do nariz por alguns minutos. Evite deitar a criança e evite jogar a cabeça para trás, porque isso pode levar sangue para a garganta. Queimaduras na escola podem ocorrer por líquidos quentes, contato com superfícies quentes, produtos químicos ou, em casos raros, eletricidade. A primeira conduta é interromper a causa, afastando a criança do risco, sem colocar você em perigo. Em queimadura térmica comum, resfria a área com água corrente em temperatura ambiente por vários minutos, o que reduz dor e diminui a progressão da lesão. Não use gelo direto, porque pode piorar o dano. Não passe pasta de dente, manteiga, pó de café, pomadas caseiras ou qualquer substância sem orientação, porque isso contamina e dificulta a avaliação. Não estoure bolhas. Se houver roupa grudada na queimadura, não puxe, corte ao redor e deixe o que estiver aderido. Depois de resfriar, cubra com pano limpo ou gaze, mantendo proteção. Queimaduras extensas
profundas, em face, pescoço, mãos, pés, genitais, ou associadas à inalação de fumaça exigem acionamento imediato de emergência. Em queimadura química, a prioridade é remover o produto com muita água corrente, mantendo irrigação por tempo prolongado e, se possível, usar luvas para proteger o adulto. Não misture produtos para neutralizar, porque isso pode gerar reação. Em queimaduras elétricas, a prioridade é cortar a energia antes de tocar na criança. Se houver choque, procure apoio e acione emergência, pois pode haver lesões internas. Desmaios ou síncopes podem acontecer por calor, jejum, ansiedade, dor, queda de pressão ou ambientes abafados. A criança pode ficar pálida, suar, reclamar de tontura e então cair. Se ela desmaiar, a conduta é colocar a criança deitada de costas, elevar as pernas levemente para ajudar a circulação, afrouxar roupas apertadas e garantir ventilação. Verifique se respira e se responde. Se a criança recuperar consciência rapidamente, mantenha-a em repouso, ofereça água apenas quando estiver completamente acordada e sem náuseas, e comunique à equipe para avaliação. Se a criança não acordar em poucos minutos, se houver queda com batida na cabeça, se houver convulsão, dor no peito, falta de ar ou desmaios repetidos, acione socorro. Uma regra importante é não dar água ou alimento para alguém inconsciente ou sonolento para evitar engasgo. Convulsões e crises epiléticas assustam, mas a conduta correta é principalmente proteger a criança de ferimentos e esperar a crise passar, enquanto se aciona ajuda quando necessário. Se a criança começar a convulsionar, afaste objetos ao redor, proteja a cabeça com algo macio e deixe a criança em um local seguro. Não segure braços e pernas para parar, porque isso pode causar lesões. Não coloque nada na boca, nem dedo, nem colher, nem pano. A criança não engole a língua do jeito que as pessoas imaginam, e tentar abrir a boca pode quebrar dentes e machucar. Marque o tempo da crise. Quando a convulsão cessar, coloque a criança de lado, na posição de recuperação, para facilitar a respiração e evitar a aspiração de saliva ou vômito. Fique junto até ela recobrar consciência e oriente o ambiente para manter calma e privacidade. Chame emergência se a crise durar mais de 5 minutos, se houver crises repetidas sem recuperação, se for a primeira crise conhecida, se a criança se machucar, se houver dificuldade respiratória ou se a criança não acordar depois. Mesmo quando a crise passa, a criança pode ficar confusa e cansada e precisa de acolhimento e observação. Ferimentos em geral incluem cortes, arranhões, escoriações e perfurações superficiais. O objetivo é limpar, proteger e observar. Primeiro lave as mãos ou use luvas se disponíveis. Em escoriações, lave com água corrente e sabão, remova sujeiras com cuidado e cubra com curativo limpo, se necessário. Em cortes pequenos, pressione para parar sangramento e depois faça curativo. Se o corte for profundo, se abrir muito, se houver sangramento que não para, ou se houver risco de corpo estranho, o correto é controlar com pressão e encaminhar para atendimento. Em feridas por mordida, principalmente humana, a orientação é procurar avaliação médica, porque risco de infecção é maior. Em qualquer ferimento, observe sinais de infecção ao longo do tempo, como vermelhidão crescente, calor local, pus e dor intensa, e informe a equipe e a família conforme protocolo. Em todas essas situações, além do atendimento imediato, existe um cuidado organizacional que também é parte do trabalho. A criança precisa ser mantida sob supervisão, com registro do ocorrido, horário, circunstância, medidas tomadas e encaminhamento. A escola deve comunicar responsáveis conforme orientação institucional e registrar formalmente quando o caso exigir. E um ponto final muito importante: primeiros socorros não substituem atendimento de saúde. O agente educacional atua para proteger, estabilizar e encaminhar, sempre dentro do que a escola permite e do que é seguro fazer, evitando procedimentos invasivos, respeitando os limites da função.